Boa noite aos nobres vereadores, vereadoras e a todos os munícipes que nos acompanham presencialmente e também através das redes sociais da Câmara. Primeiramente, gostaria de dizer que é uma honra estarmos reunidos para a nossa sessão de hoje e, confirmando o compromisso com o povo quintanense, solicito ao segundo secretário Elton Cassiano Bianchini que proceda a chamada. Adriano Aparecido Cardoso. Presente. Eduardo Eurípides Licório. Presente. Elton Cassiano Bianchini. Presente. Geraldina Ferreira de Lima. Presente. Joel Helvas Ernestino. Presente. Paulo Henrique Batista Nunes. Presente. Reginaldo dos Santos Rodrigues. Presente. Solange Aparecida Campanês de Souza. Presente. Valmir Alves dos Santos. Presente. Constatado o quórum legal dos presentes, conforme determina o regimento interno, declaro aberta a 15ª sessão ordinária de 2025 da Câmara Municipal de Quintana, em 15 de setembro de 2025, e sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido ao vereador Eduardo Eurípides Licório para que faça a leitura da citação bíblica. Boa noite a todos. A citação bíblica hoje está em Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Coloco a ata da sessão anterior em votação. Aqueles que concordam, peço que permaneçam sentados, e o que discordam, que se coloque em pé. Aprovado por todos. Dando sequência ao expediente do dia, solicito ao segundo secretário, Elton Cassiano Bianchini, que faça a leitura das proposituras escritas no expediente do dia. Moções de número 29, 30, 31, 32 e 33 de 2025. Os legisladores desta Câmara Municipal, após o cumprimento das formalidades regimentais, apresentam a apreciação do douto plenário, moção de pesar para as famílias da senhora Roseli Martins de Azevedo, senhora Maria Vieira dos Santos, senhor Marcelo Gonçalves do Nascimento, senhora Florisa Anália de Souza e do jovem Leonardo Fagundes Rocha Biachi, expressando solidariedade e as mais sinceras condolências às famílias enlutadas, desejando que encontrem a força necessária e conforto para superar este momento difícil, que em meio à escuridão e tristeza da perda, encontrem as luzes de conforto através das memórias felizes, dos momentos vivenciados, e saibam que o amor transcende o tempo e o espaço. Aqueles que amamos nunca nos deixam completamente, pois vivem em nossos corações. Diante dessas lamentáveis perdas, propõem que seja registrado em ata voto de pesar em homenagem à senhora Roseli Martins de Azevedo, senhora Maria Vieira dos Santos, senhor Marcelo Gonçalves do Nascimento, senhora Florisa Anália de Souza e ao jovem Leonardo Fagundes Rocha Biachi, como uma forma de reconhecimento e gratidão por suas trajetórias, e que esta moção de pesar seja encaminhada às famílias, como uma singela expressão do profundo pesar desta instituição. Sala das Sessões, Dr. Pedro Marum, em 8 de setembro do ano de 2025, todos os vereadores. Coloco as moções 29, 30, 31, 32 e 33 em única discussão. A palavra está à disposição dos nobres vereadores.
As moções 29, 30, 31, 32 e 33 estão em única votação simbólica. Em conjuntos, nos termos do parágrafo 3º do artigo 227 do Regimento Interno, aqueles que concordam peço que permaneçam sentados, e os que discordam, que se coloquem em pé. Aprovado por todos, 8 votos. Indicação de número 113/2025. Indicamos ao excelentíssimo senhor prefeito, por intermédio do setor competente, a possibilidade de instalar mais um poste de iluminação pública na Rua América, encontro com a Avenida Paulista, nesta cidade de Quintana. Justificativa: visando proporcionar maior segurança e melhorar a iluminação do perímetro, a instalação de mais um poste na referida via mostra-se necessária. Dessa forma, apresentamos ao chefe do Executivo a presente solicitação. Sala das Sessões, Dr. Pedro Marum, em 3 de setembro de 2025. Vereador autor: Paulo Henrique Batista Nunes, Reginaldo dos Santos Rodrigues, Eduardo Eurípides Licório, Elton Cassiano Bianchini, Solange Aparecida Campanês de Souza e Valmir Alves dos Santos. Indicação de número 114/2025. Indicamos ao excelentíssimo senhor prefeito, por intermédio do setor competente, a possibilidade de reativar a caixa de areia da creche Professor Dr. Miguel Arcanjo Nunes. Justificativa: considerando que a caixa já existe e se encontra construída, sendo apenas necessário o reabastecimento com areia, solicitamos a reativação para que as crianças possam utilizá-la, garantindo mais uma opção de atividade e desenvolvimento. Deste modo, indicamos a presente melhoria. Sala das Sessões, Dr. Pedro Marum, em 4 de setembro de 2025. Vereador autor: Elton Cassiano Bianchini, Paulo Henrique Batista Nunes, Solange Aparecida Campanês de Souza, Eduardo Eurípides Licório, Reginaldo dos Santos Rodrigues e Valmir Alves dos Santos. Indicação de número 115/2025. Indicamos ao excelentíssimo senhor prefeito, por intermédio do setor competente, a possibilidade de realizar a abertura do canteiro central da Avenida Santa Amélia, na altura da Rua Rialto, nesta cidade de Quintana. Justificativa: verificamos que os veículos de grande porte que vêm da Rua Rialto e que requerem acessar a Avenida Santa Amélia enfrentam dificuldades de manobra, uma vez que precisam seguir até o final da avenida e não conseguem efetuar o contorno em razão da via ser estreita. Tal situação tem levado esses veículos a trafegarem na contramão, colocando em risco a segurança de motoristas e pedestres. Diante disso, a abertura do canteiro se mostra uma solução viável e coerente, permitindo o cruzamento direto entre a Rua Rialto e a Avenida Santa Amélia, melhorando o fluxo de veículos e aumentando a segurança viária. Assim, apresentamos ao chefe do Executivo a presente indicação. Sala das Sessões, Dr. Pedro Marum, em 9 de setembro do ano de 2025, vereador autor: Adriano Aparecido Cardoso, Geraldina Ferreira de Lima e Joel Helvas Ernestino. Indicação de número 116/2025. Indicamos ao excelentíssimo senhor prefeito, por intermédio do setor competente, a possibilidade de instalar sinalização de alerta de travessia para pedestres em frente à rodoviária Antônio Bombini Mesquita, nesta cidade de Quintana. Justificativa: considerando que os pedestres realizam a travessia em frente à rodoviária,
local onde os ônibus efetuam manobras de ré, e visando prevenir possíveis transtornos, sugerimos a instalação de sinalizações e alertas específicos para orientar os pedestres quanto à travessia. Deste modo, apresentamos ao chefe do Executivo a presente indicação. Sala das Sessões, Dr. Pedro Marum, em 10 de setembro de 2025, vereador autor, Elton Cassiano Bianchini, Paulo Henrique Batista Nunes, Solange Aparecida Campanês de Souza, Eduardo Eurípides Licório, Reginaldo dos Santos Rodrigues e Valmir Alves dos Santos. Agora, indicação de número 117/2025. Indicamos ao excelentíssimo senhor prefeito, por intermédio do setor competente, a possibilidade de implementar um programa de conscientização sobre a coleta, descarte e destino final de materiais recicláveis, em parceria com as escolas da rede pública municipal, promovendo ações educativas junto à comunidade escolar. Justificativa. A indicada iniciativa possibilitará que as crianças e adolescentes se tornem multiplicadores de boas práticas junto às suas famílias e à comunidade em geral, o que contribuirá efetivamente para a preservação do meio ambiente, para a redução de impactos negativos causados pelo acúmulo de lixo e para a valorização dos materiais recicláveis, fortalecendo a cultura da sustentabilidade em nosso município. Deste modo, apresentamos a presente indicação ao chefe do Executivo. Sala das Sessões, Dr. Pedro Marum, em 11 de setembro do ano de 2025, vereador autor, Adriano Aparecido Cardoso, Geraldina Ferreira de Lima e Joel Helvas Ernestino. Indicação de número 118/2025. Indicamos ao excelentíssimo senhor prefeito, por intermédio do setor competente, a possibilidade de implantar sinalização por meio de placas de proibido estacionar em períodos de aulas, estacionamento exclusivo para ônibus escolares, bem como realizar a pintura do meio-fio em amarelo, na Avenida Santos, frente à Escola Altinarantes, no sentido que segue para a Via Campante, nesta cidade de Quintana. Justificativa. Atendendo à solicitação dos motoristas e visando dar prioridade de estacionamento aos ônibus escolares, bem como garantir maior segurança aos alunos no monitoramento de entrada e saída das aulas, apresentamos a presente indicação ao chefe do Executivo. Sala das Sessões, Dr. Pedro Marum, em 11 de setembro de 2025. Vereador autor, Elton Cassiano Bianchini, Paulo Henrique Batista Nunes, Solange Aparecida Campanês de Souza, Eduardo Eurípides Licório, Reginaldo dos Santos Rodrigues e Valmir Alves dos Santos. Indicação de número 119/2025. Indicamos ao excelentíssimo senhor prefeito, por intermédio do setor competente, a possibilidade de determinar a extensão de horário, uma vez por semana, de forma rotativa nas unidades de saúde do município, para atendimento primário, atualização do calendário vacinal e realização de coletas de exames preventivos. Justificativa. A medida tem como objetivo possibilitar que os munícipes que trabalham em horário comercial tenham acesso aos serviços de saúde sem prejuízo às suas atividades laborais. Além de ampliar o acesso, a iniciativa contribui para a prevenção, promoção da saúde e bem-estar da população. Deste modo, sugerimos ao chefe do Executivo a adoção da referida medida. Sala das Sessões, Dr. Pedro Marum, em 12 de setembro de 2025, vereador autor, Geraldina Ferreira de Lima, Adriano Aparecido Cardoso e Joel Helvas Ernestino.
Indicação de número 120/2025. Indicamos ao excelentíssimo senhor prefeito, por intermédio do setor competente, a possibilidade de oficiar a empresa CPFL para realocação do poste de energia elétrica existente no pontilhão, na Avenida Santos, e nivelamento da calçada no referido local, nesta cidade de Quintana. Justificativa. A presente indicação atende ao pedido de moradores com deficiência que enfrentam dificuldades de deslocamento, visto que o poste se encontra na calçada, obstruindo a passagem e tornando-a estreita, o que impossibilita, inclusive, o tráfego de cadeirantes. Além disso, a calçada apresenta desnivelamentos que comprometem a acessibilidade, principalmente a idosos, pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. Deste modo, sugerimos ao chefe do Executivo a adoção das medidas citadas, visando garantir maior segurança e acessibilidade à população. Sala das Sessões, Dr. Pedro Marum, em 12 de setembro de 2025, vereador autor Geraldina Ferreira de Lima, Adriana Aparecido Cardoso e Joel Helvas Ernestino. Indicação de número 121/2025. Indicamos ao excelentíssimo senhor prefeito, por meio do setor competente, a possibilidade de instalar toldos cortinas retráteis nos corredores da área externa do refeitório da creche Professor Dr. Miguel Arcanjo Nunes. Justificativa. A medida visa proporcionar maior proteção às crianças contra as variações climáticas, como frio, vento e sol, garantindo mais conforto e segurança durante as atividades realizadas no espaço externo da creche. Deste modo, apresentamos a citada melhoria ao chefe do Executivo. Sala das Sessões, Dr. Pedro Marum, em 12 de setembro do ano de 2025, vereador autor Reginaldo dos Santos Rodrigues, Elton Cassiano Bianchini, Solange Aparecida Campanês de Souza, Eduardo Eurípides Licório, Paulo Henrique Batista Nunes e Valmir Alves dos Santos. Após as leituras das proposituras escritas no expediente do dia, coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores e vereadoras para que façam suas considerações exclusivamente a respeito das matérias apresentadas neste expediente. A palavra está à disposição dos vereadores. Não havendo mais manifestações por parte dos vereadores e nem outras proposituras registradas no expediente do dia, declaro a fase encerrada, dando a sequência aos trabalhos. Solicito à primeira secretária Solange Aparecida Campanês de Souza que proceda à leitura das proposituras escritas na ordem do dia. Projeto de resolução número 6/2025. Altera a resolução número 15, de 22 de novembro de 2022, para incluir os parágrafos 2º, 3º e 4º no artigo 10. Renumerar o parágrafo único como parágrafo 1º e acrescentar o artigo 29A. A mesa diretora da Câmara Municipal de Quintana, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, apresenta à apreciação do douto plenário o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º. Ficam incluídos os parágrafos 2º, 3º e 4º no artigo 10, passando o parágrafo único a denominar-se parágrafo 1º na resolução número 15, de 22 de novembro de 2022, ficando o referido artigo com a seguinte redação. Artigo 10. Parágrafo 1º.
Nas hipóteses previstas no inciso 4º, deverão ser demonstrados de forma clara e não genérica o objetivo e a motivação do serviço em função da Câmara Municipal de Quintana ou da missão oficial, bem como devidamente esclarecido e justificado o interesse público envolvido. Parágrafo 2º. Caso o requerente desista da viagem ou missão para o qual solicitou o adiantamento, os acompanhantes devidamente identificados na solicitação inicial poderão assumir a condição de requerente, desde que manifestem formalmente o interesse em prosseguir com a viagem ou missão. Parágrafo 3º. A substituição dos requerentes implicará a adequação do valor do adiantamento às novas despesas efetivamente previstas, salvo nos casos em que já houver sido emitido a nota de empenho e o respectivo cheque, hipótese em que deverá ser mantido o valor originalmente concedido, competindo aos novos requerentes zelar pela economicidade e pela modicidade dos gastos. Parágrafo 4º. A solicitação de substituição deverá ser feita por meio de requerimento formal, que será analisado pelo servidor responsável pelo adiantamento, para posterior autorização do presidente da Câmara, seguindo os trâmites previstos nesta resolução. Artigo 2º. Fica incluído o artigo 29A na resolução número 15, de 22 de novembro de 2022, com a seguinte redação. Artigo 29A. Caso o requerente desista da viagem após a autorização e ou liberação do adiantamento e respectiva desistência resultar em qualquer tipo de encargo financeiro contratual ou prejuízo de ordem administrativa, a Câmara Municipal de Quintana ficará o requerente obrigado a ressarcir os valores despendidos, exceto em caso de desistências por razões de saúde ou motivado por cancelamento de eventos por decisão dos seus organizadores, mediante comprovação. Parágrafo 1º. O ressarcimento previsto no caput deverá ser efetuado no prazo máximo de 3 dias úteis, a contar da notificação formal emitida pelo servidor responsável pelos adiantamentos. Parágrafo 2º. A recusa ou omissão do requerente em efetuar o ressarcimento o ensejará as responsabilidades previstas no artigo 31 desta resolução, sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Quintana, 10 de setembro de 2025. Reginaldo dos Santos Rodrigues, presidente. Solange Aparecida Campanês de Souza, primeira secretária. Elton Cassiano Bianchini, segundo secretário. Coloco o projeto de resolução de número 06/2025 em única discussão. A palavra está à disposição dos nobres vereadores. O projeto de resolução de número 06/2025 está em única votação simbólica. Aqueles que concordam, peço que permaneçam sentados, e o que discordo que se coloque em pé. Aprovado por todos, 8 votos. Não havendo mais proposituras escritas na ordem do dia, declaro a fase encerrada. Dando sequência, coloco a palavra à disposição dos nobres vereadores e vereadoras para a fase da explicação pessoal, ressaltando a importância da obediência do tempo máximo de fala. A palavra está à disposição dos nobres vereadores. Concedido, Dar. Boa noite a todos que nos acompanham presencialmente e que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite aos vereadores e vereadoras.
Quero convidar a população quintanense para a audiência pública, que vai acontecer no dia 24 de setembro, aqui no plenário da Câmara, às 19 horas. Essa audiência vai tratar da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2026, e a PPA, o Plano Plurianual, que é 2026-29. Eu acho que é de suma importância a população participar, traga sua sugestão, vamos ajudar a construir o orçamento, a lei orçamentária pública nossa. Vamos acompanhar, traz ideias, sugestões, é de grande importância. Então, no dia 24 de setembro, às 19 horas, aqui no plenário da Câmara, na próxima quarta-feira. Boa noite, obrigado. A palavra continua à disposição dos vereadores. Senhor presidente. Concedido. Boa noite a toda a população, a todos os vereadores e vereadora. A minha fala aqui hoje é para parabenizar a educação. No último sábado, eu tive presente na Escola da Família, na CEMEI Zezito Neri. E um grande número de pessoas, e são iniciativas como essas, que fortalecem a escola, juntamente com as famílias, a educação. Parabenizar o nosso diretor Jorge e toda a equipe, né, que elaborou o evento, e nos colocar à disposição de todos os setores, inclusive da educação, que foi muito bem elaborado, teve várias atividades pedagógicas, recreativas, culturais, que proporcionam um momento de integração. Então, a minha palavra hoje é de gratidão por esse momento, de ter participado, e parabenizar todos os envolvidos, e agradecer, né, a presença também do prefeito e da vice que estiveram lá no evento. A palavra continua à disposição dos vereadores e vereadoras. Presidente. Concedido, Elton. Obrigado. Boa noite aos meus nobres colegas de trabalho, a vocês que nos assistem pelas redes sociais e aos jovens aqui presentes. Que bacana ter vocês aqui acompanhando nossos trabalhos, que vocês convidem mais amigos de vocês que possam estar acompanhando o trabalho dos vereadores, e isso é muito importante para vocês estarem nos cobrando, tá bom? E boa noite, obrigado. A palavra continua à disposição. Vamos lá. Como me permite o regimento interno, eu quero pegar aqui a palavra do vereador Elton e agradecer a todos os jovens aqui presentes. Sempre que precisar, se sintam em casa, pode continuar fazendo visita, fazer o trabalho das escolas, pode continuar vindo aqui, que daqui é o futuro de vocês, dos seus filhos, daqueles que vocês gostam. Pode ficar, sentir em casa, tem água, tem chá, tem café, fica à vontade. E o que precisar, estamos à disposição. Tanto eu como presidente, como os nossos vereadores e toda a secretaria. Está sempre à disposição de vocês, jovens, do nosso município, porque isso é importante. Quando vocês se fazem presente, isso é um peso muito grande para nós. Sabemos que aí fora, de alguma forma, vocês estão nos olhando para aquilo que tiver errado, para que possa ser consertado. Obrigado, porque de vocês são o futuro. Obrigado, viu? Não restando mais manifestação por parte dos senhores vereadores, declaro a fase encerrada. Antes de encerrar os trabalhos, aproveito para convidar toda a população e convocar os vereadores a participarem da audiência pública para debater a Lei de Diretriz Orçamentária de 2026 e do Plano Plurianual 2026 a 2029, agendado para a próxima quarta-feira, aqui no plenário da Câmara. Do mesmo modo, ressalta ainda o pedido da Comissão de Finanças e Orçamento, que o prazo para apresentação de emendas aos projetos orçamentários se inicia no próximo dia 17 e seguem até o dia 26 de setembro. Não sendo aceitas emendas posteriores, este prazo, nada mais havendo a tratar,
Declaro encerrada a presente sessão, dando por finalizados os trabalhos do dia. Convido todos para rezarmos junto a oração do Pai Nosso. Declaro encerrada a sessão.